Basicamente para trabalhar Raquel de Queiroz, a seca do 15. E aí a gente trouxe, ia trazer o gugelzinho, mas não deu certo. A seca do 15. A gente vai tratar como é que era, né? Vocês. Aí na volta a gente trouxe o resto, por falta de alimento não cresceu. Então, essa é a questão. A gente vai trabalhar a seca de 1877, que foi uma das maiores secas da região, e que na época o governo brasileiro do Dom Pedro II chegou a conhecer parte exatamente do sofrimento do povo nordestino, e em 1877 convocou a criação de uma comissão que veio exatamente para estudar a região semiárida. Era uma comissão técnica para estudos do semiárido, para a construção de açudes e barragens. A tendência era da gente construir várias barragens para a perenização dos rios e minimizar os efeitos da seca. Aqui onde a gente está hoje agora, é exatamente a primeira grande obra do governo federal, né, na época o governo imperial, que veio exatamente em 1877. O estudo, e aí a gente tem o Ernesto Cunha, que veio trabalhar liderando exatamente o Grupo Brasileiro de Estudos Técnicos da região, e em 1882 foi batido o martelo exatamente para a construção desse açude. Esse açude do Cedro, ele tem aproximadamente 126 milhões de metros cúbicos de água diária para ser represado. Né? É o sétimo hoje, era o sexto, agora o sétimo maior açude do estado do Ceará. Hoje administrado pelo Denox, e que Dom Pedro II, na época, ele não mediu muitos esforços para a construção disso. Em 1877, nós tivemos uma seca tão grande, nós tivemos um fluxo entre mais ou menos 500 mil pessoas migrando da região sertão semiárido nordestino. Então foi um dos maiores êxodos da história. E aí, foi nessa época que o Dom Pedro iria fazer aquele velho discurso dele. O Webster, presente na época, disse que achou ele com um ar meio irônico, e dizia que venderia, se necessário fosse, a última joia da coroa para acabar com o sofrimento e a pobreza desse povo. E aí vem esse açude no rio Sitiá, que é uma subbacia, na verdade, da região do Jaguaribe. E o Jaguaribe, que foi o grande rio exatamente da colonização do estado do Ceará. Né? Rio hoje perenizado, considerado já outrora o maior rio seco do mundo, e que hoje é perenizado, entre outros, pelo açude também do Castanhão. Mas o Oroz, o Cedro e o de Pedra Branca. Então, no final da virada do século XIX para o século XX, a gente começou exatamente a rever a questão hídrica do estado do Ceará. Lembrando a vocês que em muitos trechos dessa região nós temos aqui a estrutura cristalina e impermeável. E a gente tem atrás de vocês o açude do Cedro e a Pedra da Galinha-Choca, que é o grande símbolo exatamente dessa região semiárida. Me perguntaram exatamente agora há pouco qual era a estrutura geológica dessa região e se era nessa estrutura que nós tínhamos ou poderíamos encontrar minerais metálicos. Só lembrando a vocês que essa estrutura ela é pré-cambriana, arqueana-proterana, mas que não existem muitos minerais metálicos porque não houve uma metamorfose significativa no final do período pré-cambriano nas rochas. Então aqui nós temos basicamente rochas como guinais e granito. Né? Inclusive o Ceará é o maior produtor de granito ornamental hoje, né, no Brasil. Né? Pode falar um pouquinho. Você até você fala só um pouquinho, porque eu também queria ter completar a economia. Vou começar então, uma situação que esse rapaz ele falou, a história da coroa, a fábula da venda da última pedra da coroa do Dom Pedro II. Ele não vendeu uma única pedra da coroa e nem acabou com a seca no Ceará, com o sofrimento do povo. Isso é um fato. Né? Ele sequer veio aqui no Ceará, nunca veio aqui para visitar, para saber como é que era a realidade nossa. Então vejam só. Com relação às secas, a gente teve a seca que nós já citamos do século XIX, que essa que Fernando reforçou agora. A gente teve a seca de 1915, que é retratada na obra da Raquel de Queiroz. Naquela seca morreram cerca de 25 mil cearenses e outros 30 mil aproximadamente migraram para a Amazônia para trabalhar no primeiro ciclo da borracha, como até uma forma de sobrevivência, né, de refúgio diante dessa seca violenta. Aí a gente teve depois a seca de 1932. Na seca do 15 surgiu o primeiro exemplo de campo de concentração aqui no Ceará. Não os campos de concentração iguais aos do Hitler na Alemanha, mas
como muita gente começou a migrar desde a seca de 1877, então aquela história do água mole e pedra dura, né, o governo começou a perceber que as pessoas, sempre que tinham uma seca, elas tentavam se refugiar na capital, achando que na capital teria uma condição de vida melhor. Então, em 1915 foi criado, lá no Alagadiço, onde hoje fica o Otávio Bonfim, um campo de concentração, onde o governo tentava reter os retirantes da seca, prometia para aquelas pessoas que elas teriam água, comida, uma ocupação, assistência médica, e nada disso acontecia. Chegava a morrer até 150 pessoas por dia nesses campos de concentração, porque era muita gente, o governo concentrava ali, e como muita gente se concentrava, o organismo fragilizado, então facilitava que as epidemias se alastrassem entre eles, né? Além da própria fome, da miséria e tudo. Então, na seca de 32, houve, dessa vez, pelo menos 6 campos de concentração espalhados em cidades estratégicas, como Crato, Quixadá, Quixeramobim, Ipu, Cariús, Senador Pompeu, e teve um outro em Fortaleza, lá no Pirambu. Por que o governo fazia esses campos de concentração? O objetivo era, em cada grande cidade dessas, concentrar pessoas num local específico para impedir que elas viessem para a capital, porque a coisa iria se agravar, né, na nossa capital. Então, eu quase diria assim, aqui, nós não estávamos em Fortaleza, né? Então, gente, a seca de 32 também foi tão violenta quanto a do 15. E a gente acabou tendo que aprender a conviver com isso. Foi com a seca de 32 que surgiram esses campos em várias outras cidades. E na seca de 58, o governo sempre fazia aqueles paliativos para as pessoas sobreviverem, né? E na de 58 nós estávamos no auge do governo JK. Por sinal, eu vou fazer um breve comentário de uma curiosidade sobre o governo JK com relação ao transporte ferroviário, certo? O JK ele não tinha incluído o Nordeste no seu plano de metas. Quando ele fez uma viagem pelo Nordeste, no auge da seca de 58, percebeu que o negócio era grave. Aí foi quando ele autorizou a construção do açude do Oroz. Quem conhece o açude do Oroz tem uma estátua do JK, né? Ele veio inaugurar. Então ali surge a história da indústria da seca, que nada mais é do que uma jogada política, né? Em que o Estado mandava recursos o governo federal mandava recursos para os estados do Nordeste, atingidos pela seca, e os políticos e os homens estratégicos do poder, os coronéis, eles pegavam aquele dinheiro que era para dividir através das frentes de trabalho, boa parte do dinheiro ficava na mão deles, né? Então a indústria da seca virou inclusive um cabide eleitoral, um objeto de discurso, né? Todos os anos, cara, vamos acabar com a seca. Curral eleitoral, né? Então sustenta a história do coronelismo, dos currais eleitorais. Então assim, por que a indústria da seca? Porque na verdade tornou-se um mecanismo a serviço dos que estavam no poder, para que eles fizessem sempre o mesmo discurso, prometendo acabar com a seca, e aí eles prendiam os eleitores, né, fazendo-os comer na mão deles. Com relação à história das ferrovias, me perguntam assim, professor, a gente passou várias vezes sobre a ferrovia, professor, e o trem ainda funciona? Gente, eu costumo dizer que um dos grandes erros que o JK cometeu, quando presidente, foi ter relegado o transporte ferroviário a um segundo plano. Porque as montadoras de automóveis que vieram para cá, elas exigiram, dentre outras garantias, estradas de qualidade para os seus carros rodarem, para que o carro não quebrasse com facilidade, não comprometesse a qualidade do veículo em relação ao consumidor, né? Então o governo acabou relegando o transporte ferroviário e dando prioridade ao transporte rodoviário. Então o Brasil é imenso em termos de rodovias, mas a gente sabe que o custo-benefício, o custo que é conservar estradas é infinitamente superior ao de conservação de ferrovias. A gente sabe que na Europa as pessoas usam prioritariamente o trem. O trem na Europa é um transporte eficiente, rápido, confortável, seguro e tudo. E nós aqui abrimos mão disso. Dizem também que a bitola é diferenciada, né? É um grande problema. Já ouviu a história da bitola, né? Sabe a história da bitola? Pois é. Então a bitola que é aquela régua. Eu não vou ter que negócio de um palavrão, não vou dizer que não. Então veja só. Então você imagina, a bitola está associada aqui no... O I pronunciado com um som de AI, né? Lá entre os ingleses e tal. Alguns já conhecem essa história, né? Pois é, então veja só. Então dizem que a bitola ela não é unificada, ela tem tamanho diferenciado de região para região. Para finalizar o meu discurso, precisa trazer a vasilha. São 8 bolas de sorvete. É o seguinte. Como nós já trabalhamos esse conteúdo que eu vou falar agora em sala de aula do Segundo Reinado, mas alguns perguntaram a história de por que o Ceará foi o pioneiro na libertação dos escravos. Nós citamos isso também no nosso tópico, nos tópicos do relatório, né? Gente, por uma série de motivos,
a nossa economia ela não era aconselhável para o uso do trabalho escravo. Por exemplo, a pecuária é uma atividade onde 2 ou 3 vaqueiros dão conta de uma fazenda, e é uma atividade semilivre. Se você colocar um vaqueiro para ser, um escravo para ser vaqueiro, ele vai estar no cavalo ali, vai estar livre, ele vai embora, deixa o gado, foge. O algodão também, você tem em média uma safra, uma colheita por ano, então ficava muito caro, muito dispendioso manter escravos, a maior parte do ano no ócio, na ociosidade, sem trabalhar. Era mais interessante que o dono da terra entregasse a terra para os chamados parceiros, né? Meeiros, terceiros, o agricultor pobre que planta e paga uma parte da produção, metade, um terço, do dono da terra. Então, pessoas livres, né? Então, a pecuária, a cotonicultura, eram atividades que não requisitavam o uso de mão de obra escrava. Por sinal, no Ceará, quem tinha mais escravos era o povo da cidade, muito mais do que no campo, era uma questão de status social. As secas, as epidemias constantes dizimavam parte da escravaria. E quando veio a Lei Eusébio de Queiroz, nós estávamos no auge da cafeicultura no Sudeste. Jornais do Sudeste passaram a oferecer, né, os cafeicultores de lá, bons preços pelos nossos escravos. Aí o fazendeiro do Ceará se via numa situação complicada, né? Ele pensava assim: eu mantenho meus escravos aqui e corro o risco de perdê-los com as secas ou com as epidemias, ou aproveito o momento e os vendo, né, para o Sudeste. Então os caras começaram a vender os escravos, de forma que, quando lá em Redenção, antiga vila de Acarape, dia 1º de janeiro de 1883, a cidade pioneira na legalização dos escravos no Brasil, quando, em janeiro de 1883, Acarape libertou seus escravos, havia mais ou menos 260 escravos apenas na cidade. No ano seguinte, 24 de maio, quando o Ceará todo libertou seus escravos, havia aproximadamente 30 mil escravos em todo o estado. Então não há nada de heroísmo, nada de se comemorar no fato de o Ceará ter sido pioneiro na libertação dos escravos. O escravo não era de grande importância na nossa economia. E por conta dessa história das secas e desse incentivo à venda deles para o Sudeste, muitos tinham sido levados para fora, muitos tinham sido libertos. As sociedades libertárias eram muito atuantes aqui também, o movimento abolicionista. Então as circunstâncias nos levaram a abolir pioneiramente a escravidão. Ok? Morreu Maria Preá e se escapar é um bambo. Bom, e só com relação aí à questão das rodovias, além da pressão que a gente tinha das multinacionais, o preço do barril do petróleo na época era de $3 apenas e 12 cents. Então esse também foi um fator atrativo, né? O Brasil tinha que se modernizar 50 anos em 5, então tínhamos que abrir rapidamente estradas para que a gente tivesse uma integração nacional e um escoamento de produção. Então a rodovia, além da pressão, a gente tinha também a questão do custo, benefício e da velocidade, da rapidez de se construir rodovias. O fato é que hoje essa região de Quixadá, ela tem aproximadamente 80 mil pessoas. Nós temos um PIB hoje, basicamente, do setor terciário, né? O comércio seria o grande veículo, exatamente, de emprego dessa região, com 59% aproximadamente da população economicamente ativa. E o setor público também, né? Que é um cabide de emprego, serviço público. Existe, assim, uma concentração dentro exatamente das câmaras de emprego, mas assim, que não é toda cidade, todo município ele vai ter essa questão. Então, politicamente, a gente vai ter aqui essa região do Quixadá como um centro de entreposto, de ligação entre Aracati e a região de Iguatu, né? Então, toda essa região a gente tem cotonicultura, pecuária. Só que gradativamente a gente viu um declínio dessas culturas, né? Em virtude de todo um processo de modernização. Estão dizendo assim, que cultura que tá bom, estão dizendo. Sim. Ok. Então basicamente é só isso. Obrigado. Dólar médio.